muita alegria para todos nós aqui. Como eu estava esclarecendo há pouco aqui, estamos iniciando a nossa reunião. O ministro está a caminho nesse momento, o ministro André Mendonça. Então, nós vamos dar início à primeira parte da nossa reunião aqui, tá ok? E nós combinamos aqui na nossa reunião hoje que nós temos o tema do bullying e assédio sexual na profissão jurídica. Mas antes de darmos início propriamente dito, eu preciso fazer alguns avisos para os senhores aqui. Tá? O primeiro deles é, logicamente, falar do nosso primeiro encontro das Sociedades de Advogados do Sul e Sudeste, que será realizado em Florianópolis. Então, esse é um convite a todos vocês. Por favor, entrem no nosso site do CESA, tem as informações. É uma programação realmente muito interessante. Começamos numa sexta-feira, pontualmente, às 9 horas da manhã, encerraremos às 5h30 da tarde. E com grandes temas aí de interesse das sociedades de advogados. Vamos falar sobre a reforma tributária e as perspectivas para as novas sociedades de advogados, qual que seria o impacto, com o nosso querido Gustavo Brigagão, com a Cira ali, que vão estar num desses painéis. Vamos estar falando sobre a lei de proteção de dados aplicada às sociedades de advogados, aquele diálogo, também a visão dos departamentos jurídicos da empresa, o que eles esperam das sociedades de advogado no seu atendimento e muitos outros temas de interesse. Então, esse é um convite que eu reforço a todos vocês aqui para o dia 8 de novembro, tá ok? No dia 3 de dezembro, nós temos o nosso tradicional coquetel de encerramento de atividades no Jockey Club, que estão todos convidados, por favor, onde também teremos a entrega do nosso Prêmio Lumen, que são das boas práticas na advocacia. Esse prêmio hoje, nós estamos passando já para a 3ª edição e com muita alegria eu comunico aos senhores, nós tivemos mais de 30 inscrições, de 30 projetos, e está uma coisa muito legal. A Clemência aqui, que está ajudando na coordenação dos trabalhos também, né, Clemência? Aqui nos julgamentos também, tá ok? O Luiz Otávio, ele não está, mas eu gostaria... Cadê a Gi? Ah, tá ok, então. Não, é que hoje nós tivemos o quê? Hoje, então, a partir do Cinza, eu já vou adiantar para os senhores. Hoje nós tivemos a eleição no Cinza também aqui, da nova diretoria, da composição da nova diretoria. Um agradecimento especial ao Luiz Otávio Camargo Pinto, que foi o nosso presidente do Cinza, do nosso sindicato da Sociedade de Advogados, durante 2 gestões, fez uma excelente gestão e um grande parceiro nosso, dando essa tradição da parceria CESA-Cinza. E temos a grata satisfação de informar, então, de comunicar a todos da eleição da nossa querida Gisele Silva Freire, do Sescom Ibarrier, que vai presidir agora, nos próximos 2 anos, o nosso sindicato patronal das sociedades de advogados. Tá ok? Eu gostaria de fazer aqui um registro que eu acho que é muito importante. Nós tivemos a perda de um grande advogado, semana passada, um dos fundadores do CESA e que muito fez pela história da advocacia no nosso país, o Dr. Luiz Olavo Batista. Ele não só para a história do CESA foi muito importante por ser um dos seus fundadores naquele momento, mas também a arbitragem deve muito a ele e o reconhecimento do país como tal. E, como sempre, eu falo aqui uma tradição que nós estamos tentando institucionalizar aqui nas nossas reuniões do CESA. Não um minuto de silêncio, mas eu pediria uma salva de palmas em homenagem ao nosso fundador. E, rapidamente, Horácio, antes de passar a bola aqui já para a gente começar a nossa conversa, nós estamos participando de diversas discussões. Essa manhã... Cadê o Ari? Já está aqui. Eu sei, mas cadê o lugar do Ari? Na mesa. Desculpa, Ari. Perdão. Tá. Mas o que aconteceu? Hoje pela manhã, eu e Ari, o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, ele e a Grace, conselheira federal pelo Rio Grande do Sul. Hoje nós realizamos aqui uma audiência pública interessantíssima sobre o marco da publicidade na advocacia. Foi uma tarde interessantíssima, Ari, muito obrigado pela sua deferência de ter vindo, aceito o nosso convite também, Grace, e tenho certeza que nós vamos continuar com essas discussões e aprofundar e levar muitas propostas ao Conselho Federal.
Tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tudo isso, estamos juntos, sempre. Mas hoje pela manhã eu fui acordado pelo nosso presidente, o Felipe Santa Cruz, e o Ari também, que ontem à noite colocaram, é um tema de muito interesse de todos nós, que é a relação à tributação sobre os dividendos. E colocaram ontem na comissão, na CAI, de Assuntos Econômicos, a aprovação da proposta da tributação sobre os dividendos. E aí fizemos um grande movimento aqui, que foi liderado pelo nosso querido Felipe Santa Cruz, o Ari, que sempre atuou intensamente no Congresso Nacional pela Ordem dos Advogados. Reunimos diversas entidades, aí também o meu agradecimento ao IASP, à ASP, que prontamente, o Cinza também, prontamente se colocaram nessa briga, nessa discussão. Conseguimos hoje, também ao MDA, também não posso esquecer de fazer o registro aqui também, do Cinza, e conseguimos aí, a busca de muita pressão com todos, que fosse adiada a votação hoje. E possivelmente será na próxima semana. Estamos tentando, batalhando por isso. Eu estou rindo porque o Brigagão falou alguma coisa que eu não entendi, ele deve estar com alguma sacanagem comigo. Mas tudo bem, Brigagão, não tem problema. A BDF, exatamente, a BDF também, outra associação também, que estava nessa briga. Continuamos nessa briga e nessa batalha. Então, é isso que nós queremos pedir a todos vocês, a colaboração dos nossos associados, para quem tem a proximidade com os senadores, tudo isso, que comprem essa briga também conosco. É só entrar em contato, que estamos à disposição para mais essa batalha, né, Renato? Bom, dando início aos nossos trabalhos aqui, hoje aqui nós estamos aqui com a presença do nosso querido Horácio Bernardes Neto, presidente da International Bar Association, uma grande liderança da advocacia, não só nacional, como internacional também. E, Horácio, um agradecimento especial a você por essa oportunidade que você nos trouxe, do César poder ajudar na divulgação, quando da realização da pesquisa, que você lembrou, você falou, não, é fundamental que a advocacia brasileira participe ativamente dessa pesquisa. E o Horácio, liderando aqui essa briga, inclusive lá na IBA, fizeram, então, essa primeira pesquisa. E o relatório também. Estamos também com a presença aqui da Luciana, também, que é membro do nosso Comitê de Administração e Ética Profissional do CESA e sócia do Demarest, também para os nossos debates. A nossa presidente eleita, né, também a Gisele, por favor, Gisele. Coordenadora do Comitê Trabalhista CESA Cinza, sócia do SESCOM e Barrier, e hoje também eleita a nossa presidente do Cinza, que já fiz menção a isso também. E o Kieran Pender, consultor jurídico da IBA, que veio como nosso convidado, onde ele vai apresentar os resultados dessa pesquisa. Então, nós vamos iniciar essa primeira parte da nossa reunião com esse tema. O ministro chegando, ele vai tomar o seu assento e depois finalizamos a nossa reunião. Horácio, por favor, então, para a gente não tomar mais tempo e não atrasar mais nada. Fala daqui ou de lá? Aonde você preferir. Bom, queridos amigos, eu sempre digo que é tão bom voltar para casa quando eu volto aqui no CESA, e eu fico muito feliz. Cagé, muito obrigado pelo convite, Moira, demais participantes da mesa, meus queridíssimos amigos, Clemência, meu amor, Talulá, professor Ivete, Gildinha, querida Isabel Franco, Belzinha. Eu fico tão feliz de ver uma fila de amigas tão queridas que vieram aqui para fazer um pouco de claque para mim. Eu fico muito feliz. Quero cumprimentar os senhores conselheiros federais, estaduais aqui presentes. Especialmente quero cumprimentar os muitos officers da IBA que estão aqui presentes. Há vários de vocês que são officers da IBA. Então, eu agradeço muito o trabalho que todo mundo tem feito na nossa IBA. Quero dizer a vocês que tivemos um congresso sensacional em Seul, tivemos quase 6.000 advogados, foi realmente, eu acho, um dos congressos mais interessantes da IBA. Tivemos temas fantásticos e tudo mais. De qualquer forma, meus sócios que estão presentes aqui também quero cumprimentar. Muito obrigado por terem vindo, alguns dos integrantes do meu escritório. Eu escrevi aqui alguma coisa, mas eu não gosto de ler. Espera aí. Ah, não.
Então, é uma honra para mim estar aqui apresentando este relatório que foi feito pela IBA, depois de uma pesquisa realizada, que foi a maior pesquisa já realizada até hoje pela IBA, sobre assédio sexual e bullying na profissão. Portanto, eu hoje, diferentemente de normalmente, venho falar muito sério. Não venho fazer vocês darem risada, mas eu quero fazer com que todos aqui saiamos com a consciência muito pesada, imaginando o que a gente pode fazer para modificar essa realidade que esse nosso relatório revela. O relatório está na nossa página na internet, mas ele também está publicado. Então, aqueles que tiverem interesse podem escrever ao Kieran e a gente depois providencia. Está aqui Esse é um movimento que a IBA, depois que houve o movimento #MeToo, a IBA começou a verificar esse aspecto do bullying e do assédio sexual e resolvemos fazer uma pesquisa entre os colegas advogados. Tivemos milhares de respostas de quase todos os países do mundo e o resultado foi que nós realmente verificamos que os resultados eram muito piores do que não aqueles que a gente esperava, mas do que aqueles que a gente desejava. O bullying e o assédio sexual são muito comuns na profissão. Eles são muito comuns no Brasil. Várias pessoas denunciam ter sofrido bullying e assédio sexual, e, normalmente, essa prática vem de pessoas que são mais sêniores, que são chefes, que são importantes. Então, denunciar é muito difícil. Você oferecer uma denúncia é muito difícil porque você arrisca a sua carreira. Então, nós chegamos a ver casos que foram reportados através dessa enquete que nós fizemos, de gente que abandonou a profissão definitivamente por causa de bullying e assédio sexual. E verificamos que os números são alarmantes. E verificamos, especialmente, que nós, os advogados, deveríamos ser os guardiães da ética. Nossa profissão é uma profissão especial, uma profissão que exige certas condições de entrada, uma profissão que, quer dizer, nós aconselhamos as pessoas e somos a voz dos que eventualmente não têm voz. Então, o fato de que isso aconteça realmente é uma coisa que nós devemos conscientizar de que nós temos a obrigação de combater. Então, muito rapidamente, que o Kieran vai depois relatar para vocês o que aconteceu, e eu não vou me adiantar nesse aspecto, mas eu gostaria apenas de dizer a vocês, vão à internet, acessem, por favor, esse relatório, leiam-no, por favor, é muito bem escrito, é muito interessante, trata das diversas regiões do mundo de uma forma muito interessante, coloca mais ou menos os parâmetros éticos, assim, não éticos, mas culturais das diversas regiões. Tem uma parte interessante sobre o Brasil. Eu gostaria que vocês entrassem, lessem, e, especialmente, lessem as recomendações que nós fizemos. Nós fizemos uma série de recomendações que são exatamente para serem adotadas pelos escritórios de advocacia, pelas ordens dos advogados, pelos advogados propriamente ditos. E a gente tem que fazer uma campanha. Nós estamos engajados. São Paulo é a 20ª cidade que o Kieran foi, e eu fui a 5 delas, para lançar esse nosso projeto. Nós vamos fazê-lo em todas as cidades do mundo. Nós queremos, já fomos o Kieran falou que nós fomos a 6 continentes, mas não fomos, porque nós não fomos na Antártida. Então, a gente foi a 5. Então, mas já fomos aos 5 continentes. Estamos, em todo lugar que eu posso, eu faço formalmente o lançamento desse relatório. E eu gostaria que vocês o lessem, especialmente lessem. É muito bem feito e contém recomendações importantíssimas. Nós temos
que nos educar a nós mesmos, especialmente, e eu tomo para mim essa responsabilidade também, porque o bullying e o sexual harassment um pouco menos, mas o bullying é uma coisa que sempre tem a ver com autoridade, com superioridade. Então, nós que estamos no topo da nossa carreira, como é o caso de quase todos aqui, ou se não todos aqui, temos muito que nos conscientizar de que depende de nós. Depende de nós o exemplo, depende de nós abrir canais para que as pessoas dos nossos escritórios possam comunicar o que estão lhe passando, sem serem punidas, sem perderem o emprego, porque é muito difícil realmente escolher entre um cara que fatura, sócio sênior, que fatura 20 milhões de dólares por mês, e uma menina, coitadinha, que está sendo abusada, está sendo objeto de bullying, vítima de bullying. Então, é muito difícil, a gente precisa abrir canal de comunicação com os nossos advogados, com os nossos funcionários, e é para isso que nós estamos nessa imensa campanha que nós chamamos #UsToo. Então, entrem na internet, vejam esse nosso relatório, vão gostar, é muito interessante, até sobre esse aspecto que eu disse cultural, e depois o Kieran vai explicar a vocês quais foram os principais resultados da nossa pesquisa. Olha, muito obrigado de novo, Cagé, por dar a oportunidade da gente lançar. Eu acho que não há, de forma nenhuma, no Brasil inteiro, auditório mais qualificado para nós lançarmos isso. É bom que você saiba. Esse é o auditório mais qualificado que nós podemos ter no Brasil, e, com isso, é para nós uma grande honra, mas também um grande desafio. Eu quero que a IBA tenha a possibilidade de realmente influenciar no comportamento dos advogados, dos escritórios de advocacia, por meio das recomendações que nós ali fazemos. A conversa é pesada? É, mas ela é absolutamente necessária nesse momento. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, e agora vamos seguir em frente. Obrigado. Bom, a dinâmica dos nossos trabalhos, elas seguirão da seguinte maneira. Agora o Kieran vai fazer a apresentação sobre os resultados da pesquisa. Na sequência, nós abriremos a palavra para a Luciana e a Gisela, e mais alguém da mesa que, logicamente, queira se manifestar. E depois nós abriremos o quê? A conversa com vocês, realmente para que tirem as dúvidas, façam as suas perguntas, e para que possamos aí tratar o assunto com toda a seriedade que ele merece. Kieran, por favor. Obrigado. Boa noite. Sorry that I don't speak Portuguese, and so we'll be presenting in English, but the slides are in Portuguese, and there's simultaneous translation. As Horacio mentioned, last year the IBA undertook the largest ever global survey. O que houve foi a maior pesquisa sobre assédio sexual e assédio moral, ou seja, bullying. E eu sempre começo com as histórias que nós ouvimos, porque apesar de os dados serem chocantes, os números serem chocantes, é muito fácil você ficar insensível em relação a números. Ou seja, é muito bom lembrar que por trás dos números há histórias humanas. Aqui é um homem do escritório de advocacia, Estados Unidos, e como o escritório protegeu o bully e não a vítima. Aqui é uma mulher advogada no Brasil que fala do ambiente tóxico, e as pessoas falaram, olha, eu passei por isso, você também vai passar. Isso teve um impacto pessoal grande para ela. Aqui é uma advogada da Coreia que descreveu como foi estuprada por um colega e não conseguiu denunciar por conta do status dele. Ela não podia ir ao ambiente de trabalho, ela não podia ir à polícia, nem à ordem. Uma outra resposta de uma advogada no Brasil, no judiciário, que foi assediada durante o estágio dela no gabinete de um juiz. Aqui são apenas 4 de milhares de histórias
que nós recebemos no ano passado durante a pesquisa. E o objetivo dessa pesquisa foi duplo, é que em vários lugares tem paridade de gênero quando se ingressa na profissão jurídica, por exemplo, na entrada da faculdade, na posição de associados. No Brasil, a gente sabe que tem uma paridade de gênero agora. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, tem 20, 30 anos de paridade. Ou seja, a gente tinha que ter no topo também 50% de sócios, 50% de sócias. Claro que haveria uma distribuição normalizada, haveria mais ou menos em alguns, mas 30 anos depois de paridade na entrada da profissão jurídica, deveria também levar a paridade no topo. E a gente sabe, olhando para qualquer escritório, em qualquer lugar do mundo, isso não acontece. Em vez disso, a gente tem esse tipo de declive, né? 20%, 30%. Então, em 2016, minhas colegas quiseram descobrir por quê, o que impedia que as mulheres alcançassem o topo da carreira. Fizemos algumas perguntas que identificaram assédio sexual e assédio moral como fatores significativos que impediam que as mulheres progredissem na carreira. E também descobrimos que esses fatores afetavam homens. Os meus colegas estavam quase publicando essa pesquisa em outubro de 2017, quando isso aconteceu. E aí, o que começou em Hollywood, na indústria cinematográfica, o movimento Me Too espalhou no mundo inteiro e em todos os setores. E, claro, a profissão jurídica também não estava isenta. Tinha uma prevalência alta em Londres, na Austrália, e eu tenho certeza que no Brasil também. Um incidente na Nova Zelândia levou pessoas a serem manifestantes irem para a rua quando sócios de um escritório famoso na Nova Zelândia cobriu fatores. And yet, is that not working either? Procurou esconder o assédio que ocorreu dentro. E quando a IBA conversava com outras ordens e escritórios, nos diziam que são algumas pessoas, são algumas maçãs podres, são fatores isolados que não representavam a categoria como um todo. Portanto, no ano passado, a gente resolveu tirar a prova, se era isso mesmo. A gente pesquisou, entrevistou pessoas em 135 países, em 6 línguas e quase 7 mil advogados, e não só advogados, mas também estagiários, funcionários de governo e do judiciário. E o que achamos foi que, na profissão jurídica, há um problema. Nós temos um problema significativo. Descobrimos que 1 em cada 2 mulheres entrevistadas foram assediadas moralmente ou sexualmente, 1 em cada 3 mulheres com assédio sexual e 1 em cada 14 homens assédio sexual dentro do ambiente do trabalho. Isso foi em todo lugar do mundo, em todas as partes do mundo. Havia algumas diferenças, mas foi um achado bastante consistente. Nós, então, perguntamos às pessoas sobre essas experiências, porque quando que foi? Foi há 30 anos, e aí, claro, isso não haveria de ser um problema hoje, mas a gente descobriu que 1/3 desses casos ocorreram nos últimos 12 meses. Toda vez que eu apresento sobre essa questão, as pessoas perguntam, e os outros setores? Isso não é um problema da sociedade? Claro que é um problema da sociedade, que há fatores sociais que influenciam a questão, mas como Horácio mencionou, a profissão jurídica tem que ser melhor. Tem que ser melhor por conta das implicações éticas específicas, às quais nos obrigamos quando nos formamos, e é um setor que informa outros setores sobre como agir. Ou seja, se a gente não tomar conta de casa, não resolve as coisas em casa, nossa conduta profissional fica comprometida. Descobrimos
descobrimos também que ocorria dentro do local de trabalho quando havia um desequilíbrio nas relações de poderes, e as pessoas às vezes me perguntam, bem, e onde que você estabelece a linha? Quando que uma pessoa mais autoritária passa de ser autoritária para bullying? Como? É claro que é possível que alguns casos dos questionários podem não ser assédio moral, por exemplo, mas a gente fala que se uma proporção significativa tão grande não está satisfeita com a forma que eles estão sendo geridos ou trabalhando com seus superiores, se eles chamam isso de bullying, isso já é significativo. A gente sabe também que na Coreia do Sul a questão era também mais grave por conta do desequilíbrio de poder. 129 respostas vieram do Brasil, parece que não é muito, eu sei que tem 129 pessoas aqui, por exemplo, mas do nível estatístico, para esse tipo de pesquisa, isso é estatisticamente significativo. E no caso do Brasil, o que a gente achou foi que há níveis muito mais elevados de assédio sexual por parte de clientes que em outros países. Não sei porque os seus clientes não conseguem manter as mãos nos bolsos. Uma das razões pelas quais, quando pensamos, talvez sejam algumas maçãs podres, porque as pessoas não falam, as pessoas não denunciam. Apenas 1 em 4 vítimas de assédio sexual denuncia. Portanto, como todo mundo sabe que acontece, é conversa de corredor e ninguém confronta porque não há denúncias. Isso vai para debaixo do tapete. Quando as pessoas denunciam, a experiência é péssima. Os autores, em geral, não recebem punição nenhuma, as vítimas não acham que elas receberam apoio do ambiente de trabalho, e, em termos preventivos, só 35% dos escritórios têm algum tipo de política para enfrentar. Welcome, Minister. Seja bem-vindo, We ministro. found that only half of law firms had Encontramos que policies apenas and procedures in place 50% to address these, dos and escritórios only tinham 1 in políticas 5 específicas e undertook só 1 em training cada to address these 5 issues. oferecia treinamento para essas questões. E mesmo quando há políticas e treinamento, não estavam fazendo a diferença. Precisamos abordar essa questão. Porque há um impacto negativo nas pessoas que experienciam isso, e também porque tem um impacto negativo no ambiente de trabalho e na profissão. Há pessoas que estão deixando a carreira jurídica porque eles passam por assédio moral e sexual. Na Escócia, em Edimburgo, fizemos parte de um evento como esse, e o advogado do maior escritório da Escócia recordou como ele sofreu bullying todo dia durante 3 meses no início da carreira dele. Ele ia para o trabalho e ele esperou 3 meses para desistir do primeiro emprego. E ele quase saiu da profissão jurídica quando o bully largou o trabalho. E então essa pessoa que estava quase largando a profissão jurídica se tornou o advogado principal do maior escritório escocês. E eu penso, quantos sócios, quantos advogados incríveis não estão na nossa profissão, no mundo inteiro, por conta de condutas como essa, dizendo, isso não é para mim. E qual é o custo social e econômico dessa fuga de cérebros? Um dos comentários mais pesados foi de uma mulher de um escritório de advocacia em Nova Zelândia. Ela deixou o local de trabalho e até cogitou o suicídio.
O propósito dessa pesquisa não é olhar para a pesquisa, para os dados e se sentir mal e ir para casa. Não. A ideia é provocar uma transformação. Nós temos algumas cópias no lobby e tem alguns panfletos para vocês. Há 10 recomendações. Essas são recomendações para indivíduos, para escritórios, e para cada recomendação, a IBA mostrou quais são os passos concretos para contribuir para essa mudança e transformação positiva. A gente quer fazer o que é necessário e não apenas ficar na falação. Para tanto, a gente vai fazer a maior campanha que a IBA já fez em um único tema. Como Horácio disse, estamos indo o mundo inteiro, tendo eventos como esses, conversando com escritórios, reguladores, para contribuir com a transformação. Me desculpem por conta da minha pegada de gás carbônico, que é bastante significativa, de tantos aviões que eu tomei. Aqui há o cenário maior. Esses problemas, eles estão relacionados à saúde mental, diversidade, satisfação no trabalho. E é uma via de mão dupla. Se tivermos mais diversidade, mais inclusão, teríamos menos disso aqui tudo. Por outro lado, essa também é uma barreira para que a gente tenha a diversidade que muitos escritórios pretendem ter. E para concluir, eu sempre digo, eu acho que ninguém aqui pensa que é um bully ou pensa que é um assediador. Eu realmente penso que eu não sou e gostaria de não ser. Mas todo mundo precisa refletir sobre o seu próprio comportamento. Como que a gente faz as pessoas se sentirem? A gente faz o suficiente para denunciar? A gente apoia as pessoas que são vítimas? E numa plateia como essa, de líderes, vocês são potenciais transformadores na sua profissão. E também precisamos fazer com que as vítimas denunciem. Empoderar as vítimas, capacitá-las, fazer com que as denúncias sejam abordadas e, de pouco a pouco, poderemos transformar essa cultura. Mas o maior desafio que temos é manter esse momentum, essa energia. Esse movimento Me Too nos deu esse momento, essa energia, esse impulso. Eu visitei 20 cidades nos últimos 6 meses. Esse é um assunto quente em todos os lugares. Mas o relatório começa com a história dos Estados Unidos em 1983. Uma das maiores firmas dos Estados Unidos fizeram uma competição de camiseta molhada para as estagiárias. E alguém disse, não faz isso, pelo amor de Deus. Em vez disso, eles fizeram um concurso de maiô, de biquíni, porque é tão melhor do que uma camiseta molhada. E a vencedora era uma estudante de Harvard. E ela recebeu um trabalho por ter ganhado esse concurso de maiô. E aí um sócio disse para o Wall Street Journal, dizendo, ela tem o corpo que a gente precisa ver mais. E foi causar uma polêmica na época. Alguns anos depois, a Ordem Americana dos Advogados disse que a profissão precisa abordar esse problema. Outra questão era levar clientes para um strip club. Eu tenho certeza que no Brasil já teve questões como essas, que há pessoas querendo fazer melhor, mas estamos aqui em 2019 falando disso. A gente chegou, avançou um pouco. Eu imagino que em vários escritórios ninguém ia fazer um concurso de camiseta molhada para as estagiárias, mas eu acho que temos ainda muito a fazer. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Obrigado por nos receberem. E eu vou concluir com, para mim, o depoimento mais impressionante de uma advogada dos Emirados Árabes Unidos. Disse, não deve haver absolutamente nenhum lugar nesta profissão, nem em qualquer outra, para agressores ou sediadores sexuais. No mínimo, as pessoas merecem dignidade e um ambiente seguro e solidário em troca de trabalho. Obrigada.
Esse é assunto que, Horácio, This is a topic, Horácio, that you can be sure of, that you have major nessa partners luta e na divulgação. in this Muitas task. pessoas chegaram a me questionar, falaram, mas Cagé, nós vamos falar sobre um assunto tão sensível e mostrar números? Sim, nós precisamos falar, nós vamos mostrar números, porque isso traz a consciência de todos para o problema. Nós precisamos aprender a lidar e não fechar os olhos, ou mesmo tapar os ouvidos, no momento daquele grito, ou que você vê um momento desse, de um constrangimento, quer seja aí pelo bullying ou pelo assédio sexual. Com certeza, nós temos aqui, nossas duas representantes aqui, tanto a Luciana como a Gisela aqui, que são temas que nós aqui dentro do SESA, a gente já vem debatendo isso há algum tempo, até como formas de canais de denúncia, como pode ser feito, qual que é a melhor solução. Isso independe do tamanho da sociedade de advogados. Então, eu acho que era essa só os meus comentários. Eu vou passar, então, primeiramente para a Luciana. Lu, por favor, ou como é que vocês combinaram? É você mesmo, Lu? Então, tá bom. Pode ser. Luciana, por favor, a palavra é com você. Boa tarde. Muito obrigada, Cagé, pelo convite de estar aqui nessa mesa, para o Horácio, meu eterno chefe. Comecei a trabalhar com o Horácio, para quem não sabe, em 1993. Fiquei 11 anos com ele, tenho muito orgulho. Hoje eu sou sócia do Demarest, mas o Horácio é um querido. E hoje meu chefe também na IBA, eu sou officer da IBA, então, meu eterno chefe. Horácio, muito orgulho de você. E eu queria começar dizendo que eu sou testemunha. Agora, o Horácio, como presidente da IBA, traz muito orgulho para todos os brasileiros. E também ele abraçou a causa da diversidade. Ele pegou o mandato dele e falou, eu vou dedicar meu mandato para a causa da diversidade e inclusão, é muito importante. Ele falou para mim no avião, voltando de Seul, não dá para falar de diversidade sem falar de inclusão, certo, Horácio? E trazendo esse tema de bullying e assédio sexual, remete, como o Kiran falou, à disparidade que a gente tem, né? Infelizmente, a gente não tem aí a equidade que a gente espera de gênero, a gente espera que isso mude, mas, atualmente, não é uma realidade. Eu estou muito feliz de estar discutindo esse tema, não é um tema feliz, né, mas é um tema importante. Eu acho que a primeira providência que todo mundo tem que fazer é se conscientizar que o problema existe. Então, sabendo que o problema existe, a gente consegue encarar e tentar resolver. O Kiran trouxe ótimas recomendações aí que todo mundo pode tentar cumprir. Foram 7.000 pessoas entrevistadas em 135 países, então foi uma pesquisa super profunda. Nós vimos que isso não é inerente, não é um problema, um issue da profissão do meio jurídico, né? Eu acho que é um issue que aflige todas as profissões, infelizmente. Também não é um problema específico do Brasil, mas a gente tem que enxergar e tentar entender um pouquinho o que está acontecendo, né? E quando no almoço hoje da diretoria e do conselho, o pessoal estava falando, não, mas no Brasil é diferente, né? Latino, então o jeito do bullying, coisas que a gente faz aqui no Brasil jamais seriam permitidas ou aceitáveis nos Estados Unidos ou na Europa, porque brasileiro, né, é mais carinhoso, mas mesmo assim, eu acho que tem um limite. Você tem que saber quando aquilo está incomodando a pessoa e quando não está. Então, saber parar. Nós temos, então, que agradecer ao SESA, agradecer à IBA. E um ponto, o Kiran, ele foi em vários escritórios, eu acho que ele deve ter ido em vários escritórios de vocês aqui presentes, para debater o assunto. No nosso escritório, eu convidei o RH para estar conosco, os grupos de diversidade. Então, eu sou sócia de M&A, mas eu sou head de diversidade e inclusão. E já vim falar aqui com vocês sobre tema de mulheres, né, no mês das mulheres, mas agora estou aqui falando sobre bullying e assédio sexual como conselheira do SESA e membro e officer da IBA. Mas eu acho que uma pergunta importante que eu queria fazer para o Kiran, e aí depois a gente abre para as perguntas que vocês tenham também, seria sobre o canal de denúncias. Como é que a gente pode melhorar cada vez mais, ou os escritórios que não tenham um canal de denúncias, como é que podem fazer para ativar um canal de denúncias, se é mais efetivo um canal de denúncias interno, se é melhor contratar
um canal de denúncias externo. Então, Kieran, queria ouvir sobre o canal de denúncias, se você puder falar um pouquinho, sua visão. Thanks for the question. That's obviously a real challenge, and I've, as I mentioned, gone around the world, had discussions with literally hundreds of law firms, and the answer is no one has an answer. These are challenging issues. They require a number of steps. Some will work, some won't work. But ultimately, that's the effort that's required to o que achieve depende mas é necessário para você fazer a mudança. O que tem emergido como boas práticas é que os escritórios possibilitem que a denúncia chegue a várias pessoas em vários níveis. Tradicionalmente, você vai para os recursos humanos ou para um sócio. Mas se você é um jovem advogado, você não vai fazer isso. Você vai ter medo, você vai ficar preocupado. Principalmente se a conduta for, por exemplo, um grito, alguém te joga alguma coisa. Talvez você faz, mas se é uma coisa menos agressiva, tão evidentemente agressiva, você não vai lá para o sócio sênior. Então, o que os escritórios estão fazendo é treinando advogados mais júniores ou advogados associados, alguns em cada nível, identificando essas pessoas como pessoas que recebem denúncias e as pessoas com quem todo mundo pode conversar. E aí, isso vai ser o que vai guiar a denúncia. Alguns escritórios adotaram sistemas anônimos, outros um ombudsman externo. Ou seja, a importância é criar a cultura da denúncia. Eu acho ótimo a gente escutar um pouquinho experiências e como vocês têm feito em outros escritórios, implementar esses canais de denúncia. E quando você fala que as pessoas têm medo, né? Eu acho que essa é a palavra, medo de reportar alguma coisa feita principalmente pelo chefe, porque quem comete o bullying ou quem comete o assédio sexual geralmente é uma pessoa que está acima, né? Então é um subordinado que sofre aquilo que é a vítima, geralmente. Então esse medo de falar, o que eu não sei, na minha visão, eu acho que as novas gerações, aí você vê os jovens, eles são muito mais corajosos, eles têm muito mais coragem de dizer, de falar, de se expressar do que antigamente, né? Não sei se isso é uma realidade ou não, e se você percebe que há uma diferença comparando a nova geração com a anterior. Eu complementaria até um pouco isso que você está falando. Eu ontem também estivemos juntos, né, Kieran, lá no escritório, e uma questão que veio é que assédio sexual e assédio moral é cultural. Fazer uma poesia aqui, rimar, né? É uma questão cultural, quer dizer, a forma como, antes de tudo, na verdade, né, a forma como o assédio sexual é encarado no Brasil, às vezes um aperto de mão entre um homem e uma mulher pode ser encarado como assédio sexual em um país do Oriente Médio. Então, eu fiz essa pergunta para ele, quer dizer, primeiro, as perguntas desses questionários, eu perguntei, são as mesmas? Quer dizer, para todas as pessoas que foram perguntadas ou para quem esse questionário foi submetido, as perguntas eram iguais? Porque a gente está falando de mais de 100 países, né? E a resposta foi sim. E aí, como é que a gente faria, então, para classificar determinada conduta como assédio, né? No Brasil, assédio sexual pressupõe uma relação de poder, por exemplo. A gente não tem na legislação trabalhista uma definição, então a gente empresta isso da legislação penal, e pressupõe uma relação de poder. Então, assédio sexual, para o judiciário trabalhista hoje, o que se tem adotado é uma prática entre chefe e subordinado com intenção libidinoso, né? Isso é assédio sexual para a gente hoje, né? E aí eu falei, Kieran, e aí, como é que funciona isso? O assédio moral, não, né? O assédio moral,
no direito do trabalho, ele pode ser horizontal, vertical, quer dizer, pode ser entre colegas, pode ser entre chefe e subordinado, pode ser entre subordinado e chefe, não pressupõe uma relação de poder. E aí ele falou uma coisa muito interessante, quer dizer, a primeira pergunta, ou no topo desse formulário, a pergunta era: você se sente assediado sexualmente ou moralmente? Quer dizer, é menos um conceito jurídico e mais um conceito de bem-estar. E eu acho que bem-estar no ambiente de trabalho, e eu acho que a grande questão e o grande desafio para nós é enfrentar essa situação. Porque, de certa forma, as perguntas foram feitas em relação ao Brasil a um mundo jurídico de elite, né? Se a gente pensar, Clemência me ajuda, mas quantas sociedades de advogados a gente tem no Brasil? Quer dizer, se a gente pegar só São Paulo e Rio, a gente deve ter talvez em torno de 20 mil, não sei. 30 mil. 30 mil só São Paulo, porque você está considerando, imagina, sociedades individuais, né? E eu imagino que nas grandes sociedades de advogados, hoje elas já são muito mais estruturadas, quer dizer, óbvio que tem, não estou falando que não tem o assédio, e essa pesquisa ela é muito emblemática nesse sentido. Mas a gente precisa pensar como é que a gente traz isso para o Brasil e como é que a gente trata isso. Aí, fazendo uma propagandinha do Cinza, pela primeira vez nas negociações coletivas, porque a gente está falando de ambiente de trabalho, então, acho que talvez a plataforma sindical seja uma das principais nesse aspecto, né? Pela primeira vez, a gente, nessa negociação agora, que a convenção não foi assinada, a gente colocou uma cláusula nesse sentido, da intolerância, né, em relação à discriminação, assédio e tudo mais. Então, eu imagino o quão difícil vai ser, porque se isso é um hot topic no mundo, como você disse, Kieran, no Brasil não é. As sociedades de advogados elas devem começar a discutir isso agora. E daí a grande importância dessa pesquisa e do seu trabalho para nós, porque eu acho que abre um novo horizonte e um novo campo para a gente discutir um assunto que é tão importante. A gente teve recentemente uma pesquisa muito séria no âmbito da publicidade, das agências de publicidade. Saiu um estudo assim, muito triste, é um panorama muito triste na questão do assédio moral e sexual nas agências de publicidade. Eu espero que o nosso não seja assim tão triste, mas acho que não dá para fechar os olhos para essa realidade de hoje. Parabéns pela sua exposição e muito obrigada mesmo. Vai ser muito importante para o futuro. Algum dos participantes da mesa gostaria de fazer alguma colocação? Porque Moiran, antes, Horácio, Renatos, é ótimo, né, que fica fácil, que assim, ministro, alguma colocação, alguma dúvida? Só agradecê-la pela... Querido, por favor, então, para as suas considerações finais, então, e para o nosso encerramento dessa primeira... Perdão. Abrir para o público, desculpe. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento? Eu peço, por favor, que seja feito no microfone, porque como nós estamos com a tradução simultânea e transmissão, então que a pessoa se dirija aqui para pegar o microfone aqui para fazer. Alguma colocação, alguma observação, por favor? Nossa, a palestra foi boa mesmo, hein? Então, por favor. I think change is possible, A transformação but it's not é inevitable. possível, mas ela não é inevitável. As to your question about the Como next você generation, falou I'm sobre often- a people say to me, geração "Well, futura, the next as generation pessoas will fix dizem this." a próxima geração vai consertar isso, há mais diversidade, há mais inclusão, eles são mais tolerantes, mas a próxima geração espelha o comportamento da geração anterior. Se a gente sofre bullying, nós vamos ser bullies, nós vamos ser chefes assim. Ou seja, é uma tarefa nossa de contribuir com uma transformação positiva. A gente precisa criar o ambiente de trabalho
de que nos orgulhamos e queremos nossos filhos e netos que trabalhem neles, nesse ambiente saudável. Essas são questões que afetam homens e mulheres, mas impactam as mulheres muito mais. E os homens têm uma função especial em abordar isso, porque os homens são os líderes dos escritórios no mundo inteiro. A gente viu os números, há uma disparidade de gênero muito grande. É muito fácil os homens dizerem, isso não é meu problema, eu não sou assediador, isso é uma questão das mulheres. Mas, para ser sincero, quando eu recebi esse projeto há 2 anos, me deram o relatório do meu antecessor, que era as mulheres na prática comercial. E eu olhei, não, eu não sou uma mulher, e eu não estou mais praticando o direito comercial, então por que eu vou trabalhar com isso? Mas depois eu percebi, isso é problema de todo mundo. E todos precisamos trabalhar de uma forma colaborativa para fazer transformações necessárias. Portanto, por favor, discutam isso com os seus colegas. O material está em português, o relatório na íntegra está em inglês. Leiam as recomendações e implementem essas recomendações. Eu digo isso a todos, mas não apenas mas principalmente para os homens. Vocês estão numa posição privilegiada para fazer essa transformação. Espero que vocês façam. Obrigada. Horácio, depois eu vou pedir uma permissão a vocês também. Eu sabe que eu adoro dar trabalho para os nossos comitês, né? Eu acho que é fundamental, porque nós estamos fazendo diversos guias e práticas do dia a dia da advocacia. Eu acho que é um compromisso nosso aqui do CESA também, de auxiliar, porque o CESA nós temos o espírito, como sempre, é de auxiliar, dividir as experiências, as vivências de cada um de nós. Eu acho que seria interessante se nós pudéssemos organizar, Clemência, acho que é o Comitê nosso de Administração e Ética, juntamente com o nosso Comitê Diversidade, da gente organizar um material sobre isso, logicamente, respeitando a fonte da nossa EBA, das pesquisas, tudo, mas baseado nessa pesquisa deles, trazer uma orientação aos nossos associados de como lidar com o tema também e para a gente realmente combater isso, para transformar o nosso país sempre numa coisa melhor. Então, muito obrigado a todos e vamos prosseguir agora com a nossa segunda parte da reunião. Ministro André Mendonça. Eu tenho que fazer um agradecimento especial ao ministro André Mendonça aqui, que tem a sua agenda realmente, a gente sabe o quanto complicada é a sua agenda, e de ter aceito o nosso convite e a nossa insistência, né, Pedro? Acho que eu e o Pedro Aguiar aqui, nós ficamos naquela dupla na insistência com o ministro, então eu gostaria de iniciar aqui, realmente é o meu agradecimento especial, e o agradecimento ao Pedro também pelo seu empenho, tudo isso, de poder proporcionar. E, Pedro, e conforme combinado, eu peço então, você como nosso diretor de Relações Institucionais, por favor, que faça a apresentação do nosso ministro, que dispensaria apresentações, mas é sempre muito importante para que todos saibam como estamos aqui. Por favor, Pedro. Bom, boa tarde, noite para todos. É um privilégio apresentar o ministro André Mendonça. Umas poucas palavras aqui situando o ministro um pouco no currículo. O ministro tem praticamente 20 anos na AGU. Ele nasceu em Santos, estudou Direito em Bauru. Coisa boa, gente. Fez pós-graduação na UNB Brasília, né, em Direito Público. Depois foi mestre em Estratégia de Corrupção e de Políticas de Integridade, e depois doutor em Estado de Direito e Governança Global, pela Universidade de Salamanca. Na CGU, ele foi da Controladoria Geral e teve, antes disso, na Diretoria de Patrimônio e Probidade. Aí ele criou uma força-tarefa que foi muito importante, que foi para a recuperação de ativos que tinham sido desviados do Brasil, do exterior, casos de corrupção. O caso mais marcante foi do Grupo OK, né, nessa época, com o Luiz Estevam, foi um caso de grande impacto no Brasil, e teve a iniciativa justamente de recuperar
esses ativos, parte desses ativos para o Brasil. Isso fez com que ele ganhasse o Prêmio Novari em 2011 e teve também o reconhecimento expresso da ONU e do Departamento de Estado americano. Hoje, o ministro assumiu a AGU no início do ano e está com uma agenda bastante diversificada. Só para ter ideia, assim, para quando a gente fica, às vezes, dizendo, puxa, eu estou com muita coisa para lidar, ele lida com desastres ambientais que estão acontecendo, ele lida com apoio na parte de privatizações, de parceria público-privada que vem por aí, ajuda no apoio jurídico, basicamente coordenando o apoio jurídico de todos os ministérios, e ajuda muito na parte de anticorrupção, e na anticorrupção, inclusive, na recuperação de ativos. E agora tem pela frente algumas pequenas questões, né? Porque diante dessas, então, são pequenas, que são as rodadas do petróleo. As rodadas do petróleo e a Previdência, que uma vez aprovada, suponho que alguém entre com uma ou duas ações aí para discutir algum ponto da Previdência, talvez entre. E tem mais reforma vindo pela frente, então certamente o ministro vai ficar muito ocupado com isso. Tenho o privilégio de conhecer o ministro há bastante tempo, para os que sabem, eu sou um dos organizadores do Inovar, então tive o privilégio de estar lá quando ele foi escolhido e premiado em 2011. Hoje ele é um jurado do Inovar, é o único caso que nós temos no Inovar de um jurado que foi premiado, e agrega muito, né, nessa visão. O tom do ministro sempre foi um tom muito conciliador, sempre um hábil negociador, firme nas suas posições, mas buscando conciliar e buscando o interesse comum. E busca também, acho que com outras importantes figuras que nós temos nesse governo atual, na área de infraestrutura, menos energia, economia, buscam de agir de uma forma integrada. O diálogo é o norte e sempre através do diálogo se busca o que é o melhor. Então, ministro, o ministro vai fazer uma palestra e depois ele gentilmente aí abre para perguntas que eventualmente queiram fazer. Muito obrigado, ministro. Obrigado, doutor Pedro, doutor Cagé, demais integrantes da mesa. Não pode? É uma velha discussão. Não pode. Não. A vocês que nos honram com a sua presença, obrigado pelo tempo disponível para estar aqui, ouvindo não só aqueles que me antecederam, mas a mim mesmo. Privilégio falar para grande liderança da advocacia paulista e brasileira, né? Vocês são formadores de opinião e por isso que não foi nenhuma insistência, o privilégio realmente é meu de estar aqui hoje com vocês para passar um pouco daquilo que nós temos vivenciado e talvez dar luzes a vocês, para os clientes, quais as perspectivas, desde a nossa visão daquilo que a gente tem experimentado para os próximos anos, em especial na área jurídica. Me permitam dividir, eu vou ter aqui uns 40 minutos, eu vou dividir essa apresentação em 3, eu vou fazer uma breve explanação sobre a AGU, como é que está a AGU hoje, depois falar um pouco sobre segurança jurídica e como a AGU tem atuado na questão e vai atuar também a fim de dar segurança jurídica, em especial na área de investimento. Em terceiro lugar, falar um pouco de desenvolvimento econômico. Então, o que esperar à luz desse marco jurídico de hoje para o desenvolvimento econômico nos próximos anos. Faço agora em fevereiro 20 anos de AGU, agradecer também a presença dos colegas da AGU aqui que me acompanham, e
dizer que a AGU evoluiu muito nesses 20 anos. Basicamente, eu sou do segundo concurso, na verdade, o primeiro grande concurso da AGU. Primeiro entraram 30 e poucos colegas, esse segundo nós entramos 330, mais ou menos. Foi quando se deu um corpo maior à instituição. Ao longo desses anos, a AGU ela nasce de um estado mais de defesa e passa a englobar outras áreas, ajudando na construção das políticas públicas como um todo. Ela tem basicamente duas missões. Em primeiro lugar, fazer a representação judicial da União, e aí inclui Executivo, Legislativo, Judiciário, CNJ, TCU e uma pleiade de instituições federais. 19,6 milhões de processos judiciais hoje. Somos 8 mil, mais ou menos, advogados da União, procuradores da Fazenda, procuradores federais e do Banco Central. Temos, dentro dessa atuação, um trabalho muito intenso de busca de convencimento, procuramos ser éticos, trabalhar com a verdade e uma boa fundamentação jurídica nas defesas das nossas teses. Mas, além da atuação judicial, temos a atuação consultiva e de assessoramento jurídico, aí sim só voltada ao Poder Executivo. Então, em cada ministério tem uma consultoria jurídica, lá tem os advogados da União lotados, cada autarquia, são mais de uma centena de autarquias e fundações, universidades, agências, a maior delas é o INSS, todo um trabalho consultivo também nas autarquias e fundações. E não é uma atuação simples. Como o Pedro colocou, a gente tem que lidar com tudo, desde uma licitação, uma dispensa de licitação, até um grande projeto de concessão, com licitações internacionais, com projeto de desenvolvimento espacial, etc. E o grande ponto forte da instituição são seus membros qualificados, muito bem preparados. Nós temos aí, entre mestres e doutores, mais de 800 colegas. Então, é um grupo muito qualificado que tem correspondido às expectativas. Trazendo um pouco, nós, esse ano, alcançamos o maior índice de êxito da história. Nós temos uma avaliação mensal desde 2017, cerca de 62% de êxito nas causas, e o melhor índice da história também no próprio Supremo Tribunal Federal. Nesses primeiros 6 meses, nós procuramos organizar a casa. O que significa organizar a casa? Nós tínhamos um passivo grande de pareceres jurídicos, principalmente de conflitos entre órgãos que precisavam de um balizamento, e quando 2 órgãos jurídicos da AGU, um na consultoria do meio ambiente, outro na agricultura, um na Minas e Energia, outro na economia, quando há uma divergência, tudo sobe para o advogado-geral, e nós tínhamos 2.000 processos aguardando definição em janeiro. Em setembro, nós zeramos esse passivo. Eram processos que vinham alguns até desde 2011, 2012. Nós já estamos, desde setembro, trabalhando com processos que nos chegaram apenas esse ano, ou seja, estamos trabalhando no ano em curso. Isso nos permitiu pacificar muito e permitir que políticas públicas que, às vezes, aguardavam essa definição jurídica caminhassem. Um dos pontos que tinha, por exemplo, a divergência é a cessão onerosa, que vocês estão acompanhando aí. Nós seguramos, por exemplo, esse caso, trabalhamos junto com a PGFN, conseguimos pacificar antes mesmo da emissão do parecer. Dia 6, eu vou ter o privilégio de assinar
esse acordo, esse grande contrato, o maior contrato da história. Então, é um exemplo concreto de que políticas públicas que estavam paradas, elas hoje no aspecto de resolução jurídica, estão tendo uma agilidade bastante maior. Dentro dessa perspectiva também, alguns números do primeiro semestre, eu não tenho os números, logicamente, não fechamos o segundo semestre, foram economizados 204 bilhões de reais em ações judiciais, garantimos o investimento em vários leilões, privatizações que vocês acompanharam, cerca de 52 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, a cada leilão nós temos cerca de 60 colegas em regime de plantão pelo país, porque as liminares normalmente saem numa sexta-feira, sábado, e nós temos que, em horas, tentar reverter essas liminares. Nenhum leilão esse ano atrasou 1 hora no seu cronograma, embora, num caso, nós conseguimos reverter a liminar 1 hora antes da realização do leilão. Então, trabalho jurídico é muito intenso. Não aparece, a gente só vê na televisão o martelo batendo lá, e os colegas estão aí, né, Luiz? Peregrinando pelos juízes, desembargadores, ministros, para tentar, às vezes, garantir aquele resultado. Recuperamos, entre tributos e outros créditos, também no primeiro semestre, 28 bilhões de reais. No que tange a créditos relacionados à corrupção, tivemos, e aí não em 6 meses, mas em 7 meses, se não me falha a memória, cerca de 450 milhões de reais recuperados. Foi quase o valor de todo o ano passado. Então, tivemos um incremento grande nesse tipo de recuperação, 3 acordos de leniência celebrados esse ano, esperamos celebrar pelo menos mais um ainda esse ano, e temos uma meta em acordo de leniência de 25 bilhões, somando os 11 que já foram objeto de negociação, mais aí 14 bilhões nos próximos 1 ano e meio, né? Então, todo um trabalho que visa dar garantia jurídica às políticas públicas, à defesa do Estado, defesa do erário, etc. 4 pilares norteiam nossa gestão: uma atuação judicial proativa, ou seja, despachar com o juiz, despachar com o desembargador, despachar com os ministros, fazer sustentação oral. Abrimos as sustentações orais no Supremo. Antigamente era só o AGU e a secretária-geral de contencioso que faziam. Não tinha, na história, a AGU nunca tinha feito uma sustentação oral nas turmas. Então, delegamos. Hoje, mais de uma dezena de colegas fazem sustentações orais. Logicamente que no plenário fica mais restrito, fica o AGU, a secretária-geral, o secretário substituto e os diretores, e os demais colegas fazem também nas turmas. Isso já tem trazido bons resultados, porque era impossível a AGU estar em todos os casos, a todo tempo. Na esfera consultiva, nós temos que ser norteadores, não dificultadores. Nós temos que orientar. Dizer não é muito simples. Construir algo a partir do marco normativo não é. E nós temos buscado, cobrado os colegas para que construam. É um processo cultural de, a cada dia, melhorar isso, mas temos feito. Então, ter uma proximidade maior do gestor. Eu digo que é um privilégio ser AGU nessa gestão, porque
os ministros, nós não tivemos ministérios fatiados politicamente. Então, sempre temos perfis muito técnicos hoje, primeiro e segundo escalão. Isso dá mais segurança para nós, nesse intuito de construção, de saber que está sendo feito com base no alcance do interesse público, e isso traz tranquilidade para todos os que estão envolvidos na política pública. Terceiro pilar é combate à corrupção, e aí incentivo, em especial, aos acordos de leniência, termos melhores índices de recuperação. Eu vou falar um pouco sobre isso. Quarto pilar, transparência interna para casa e para fora, e permeando esses 4 pilares, o diálogo, sempre o diálogo. Nós podemos ser duros, podemos ter nossas posições, mas precisamos manter o diálogo. Diálogo interno, diálogo com o governo, com os integrantes do governo, diálogo com a sociedade, diálogo com as partes que estão envolvidas nos nossos casos, diálogo para esse processo de construção. À luz disso tudo, um dos grandes desafios, e aqui eu entro na segunda parte, é a segurança jurídica. Esse é um conceito, todo mundo fala em segurança jurídica. É um conceito jurídico indeterminado, esse que é o problema. É seguro e inseguro ao mesmo tempo, porque cada um define o que é segurança jurídica no caso concreto, às vezes de uma determinada forma. Então, eu vejo, às vezes, um julgador decide para a direita no argumento da segurança jurídica, e vem um voto seguinte para a esquerda, também fundamentado na segurança jurídica, e nós não temos balizas, talvez, muito claras, ainda estabelecidas para a definição do que é segurança jurídica, nos casos concretos. Minha opinião, segurança jurídica passa por respeito a precedentes, segurança jurídica passa por respeito a marcos normativos estabelecidos, segurança jurídica passa por respeito interinstitucional das atribuições. Então, vou dar o exemplo da leniência. A Lei 12.846 fala que cabe a quem fazer o acordo de leniência? A CGU. Segurança jurídica está ali estabelecida. Só que aí todo mundo quer fazer leniência. E aí diz que não há segurança jurídica. Mas a lei é clara. Então, às vezes, nós somos mestres em criar insegurança. E a lei, às vezes, nos traz segurança. Por quê? Porque não há uma exata compreensão dos papéis institucionais e do respeito aos marcos normativos pré-estabelecidos. E aí se cria uma situação de fato que nós temos que correr atrás para dar segurança jurídica, ainda que já houvesse uma segurança, mas nós criamos a insegurança. E dentro dessa perspectiva, eu queria trazer alguns pontos que nós já trabalhamos esses primeiros meses para dar segurança jurídica e alguns outros que virão para garantir mais segurança jurídica. Embora eu tenha um histórico de estudo na área do combate à corrupção, eu francamente espero que nós tenhamos ultrapassado a fase dos grandes contratos com os escritórios serem relacionados a essa área. Eu espero que, os próximos anos, tenhamos os grandes contratos na área do direito negocial, do direito
comercial, da infraestrutura, joint venture, investimento, desinvestimento, aquisições, fusões, incorporações, direito societário, parcerias público-privada, e que essa fase dos criminalistas volte à sua normalidade. Bem ou mal, gostem ou não, temos 10 meses sem corrupção sistêmica. Não tem mais mala, não tem mais compra, não tem mais edital direcionado, não tem mais aditivo com aditivos. E se tiver, nós queremos saber. Então, primeiro aspecto da segurança jurídica é nós termos um ambiente de negócio com integridade. O governo está empenhado nesse aspecto. Em segundo lugar, é criar condições de que, havendo divergências entre o particular, o investidor, e o setor público, nós tenhamos mecanismos mais simplificados de resolução de conflito. Nesse sentido, nós editamos 2 atos importantes. Primeiro, uma reestruturação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. Ou seja, hoje, se o particular está em disputa e há um consenso entre ele e o órgão correspondente, se pode submeter o assunto à conciliação na AGU. Não se precisa adotar o primeiro caminho, que é ir em juízo. Mas um segundo grande avanço é que foi editado agora no mês de setembro, dia 20 de setembro, o Decreto 10.025, de 2019, que regulamenta uma lei de 96. E esse decreto trata da arbitragem entre particular e administração pública. E todo projeto, hoje, na área de infraestrutura, ele vai ser concebido para que eventuais divergências sejam resolvidas no juízo arbitral. A AGU está no processo de credenciamento das câmaras. É pressuposto para isso ser um ato voluntário, ou seja, da vontade das partes, mas a nossa tendência é, na medida em que nós sentirmos segurança nesse tipo de resolução, ou seja, que seja algo sério, que nós possamos sair das disputas judiciais e ir para o juízo arbitral, resolver num prazo razoável, com igualdade de armas, onde a administração pública não se sinta também desguarnecida, mas que haja realmente um tratamento imparcial, que haja uma análise da administração pública enquanto administração pública e do particular enquanto particular, que não são exatamente as mesmas realidades, mas em que se sinta segurança de se trabalhar nessa esfera de atuação. Nós vamos cada vez mais fazer isso. Vocês têm acompanhado o Linhão de Tucuruí. Essa licitação foi feita em 2011. A obra está pronta em 2013. Nós estamos em 2019 e não temos ainda a licença de instalação para se iniciar a obra. Esse caso, para mim, é emblemático. Por que emblemático? Segundo
a decisão do Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, nós, para qualquer obra que afete as comunidades indígenas, devemos respeitar uma resolução da OIT, chamada Resolução 169. Na prática, tem que se ouvir a comunidade indígena e só se emite as licenças correspondentes depois de ouvidas as comunidades indígenas afetadas. O que isso tem causado na prática? Estamos há 5, 6 anos sem resolver a questão se a comunidade indígena aceita ou não aceita a obra. O que diz a resolução? Tem que se ouvir. A comunidade indígena não diz que tenha que concordar, mas tem que se ouvir. Então, é como uma audiência pública especial. Mas até hoje não se conseguiu. Quando nós tivemos a pico daquela crise na Venezuela, o presidente da República me liga num sábado: André, se nós tivermos fechamento de fronteira, uma represália do governo venezuelano, o norte fica sem energia. E a segurança nacional fica totalmente comprometida. O que nós fazemos? Qual a saída jurídica? Presidente, me dê um tempo, eu vou estudar e dou um retorno para o senhor. Conversei com alguns colegas, voltei na decisão do caso Raposa Serra do Sol. Isso era um sábado. Sugerimos que se marcasse uma reunião para segunda-feira. Ali se definiu o que faríamos, de fato. Quinta-feira tínhamos uma resolução. Qual era a resolução? Se definiu, olha, o Ministério de Minas e Energia vai dizer o impacto da não realização da obra. Impacto. A cada 2 anos de não realização da obra, eu pago uma obra. Porque o custo da energia da Venezuela e via combustível é tão mais caro que a cada 2 anos eu pago um linhão. Dali se vai para o Ministério da Defesa. Ministério da Defesa, qual o impacto dessa obra para a segurança nacional? Total. AGU, diante desse quadro, técnico do Ministério de Minas e Energia e no âmbito da questão da defesa nacional do Ministério da Defesa. Quais as saídas? A saída é: convoca o Conselho de Segurança, se declara a obra de segurança nacional, é a excludente de se ter que fazer a oitiva das comunidades. Então, entre o sábado e a quinta-feira, estava aprovada a resolução do Conselho de Segurança, Conselho de Defesa Nacional, de que a obra era de segurança nacional. Qual o passo seguinte? Começar a avançar nos trâmites administrativos para a concessão da licença, só que nós tínhamos um outro problema, uma pendência com o concessionário, aquele que deveria construir. Ora, eu estou desde 2012 esperando aqui a obra, com tudo parado, eu quero o reequilíbrio do contrato. E aí, então, não adiantava eu emitir a licença e superar a questão indígena, porque eu não tinha resolvido a pendência de reequilíbrio. Então, mantemos os diálogos com a comunidade indígena, apesar da resolução, que, quem sabe, até lá nós resolvemos, enquanto isso aqui, a questão do reequilíbrio. A ANEEL falou, a grosso modo, o reequilíbrio é 296 milhões por 17 anos. A empresa fala, não, eu quero 390 por 27. E fica o impasse. Qual a solução que se desenha? Proposta da AGU, que vai ao encontro disso que eu falei. ANEEL, é 296? É. Está segura disso? Estou.
Você tem como mudar tecnicamente? Não é isso. Empresa, você concorda com os 296? Não. Tem certeza? Tenho. Está segura? Estou. Então, vamos fazer o seguinte. ANEEL, dá o reequilíbrio em 296. Empresa, você vai ter um prazo para concordar ou não. Se você não concordar, de duas, uma. Ou eu imponho a obrigação do contrato, a obrigação de fazer, e as multas correspondentes, ou, para demonstrar que a gente está construindo com base no diálogo e no bom direito, você toca a obra, garante os 296, a gente abre o juízo arbitral, vamos ver na arbitragem quem está certo. Enquanto isso, toca a obra. Primeiro momento, a empresa, não aceito. Falei, não tem problema. Nós vamos impor a obrigação do contrato. Mas você vai quebrar a empresa. Não sou eu que vou quebrar a empresa, é você que não está aceitando. O que, tecnicamente, a ANEEL defende. Notificamos a empresa, esse é o valor, 290, por 17 anos. Aí a empresa procura. Não, então eu vou concordar com o juiz arbitral. Ou seja, é possível se resolver, desde que se tenha boa-fé de ambas as partes e se procure construir consensos que sejam sustentáveis juridicamente, que tragam segurança jurídica. Eu não podia forçar a ANEEL a mudar o valor porque a empresa queria. Mas também eu preciso realizar a obra e a empresa argumenta que é inviável naquele valor. Então, vamos ver quem está certo sem prejudicar o andamento da obra. Então, a gente espera que, entre novembro e dezembro, definamos o encaminhamento para o juiz arbitral. Se a comunidade indígena concordar, nós seguimos com o aval deles. Se não concordar, nós seguimos sem o aval. Ah, mas vai prejudicar as comunidades? Não. Nossa orientação. Mesmo depois, continuamos abertos ao diálogo com a comunidade. O fato de eu ter o poder potestativo de fazê-lo não significa que eu não esteja aberto ao diálogo. Mas o que prevalece é o interesse público de defesa nacional ou o interesse, não vou dizer individual, mas setorial da comunidade. Até porque a grande discussão é quanto que a comunidade quer de valores para que a obra passe nas terras. Então, essa construção ela vai ser possível, mas não pode o Estado ser refém diante de tantas necessidades de infraestrutura. Arbitragem, Câmara de Conciliação. Então, se vocês tiverem clientes, tiverem bons argumentos jurídicos que nos façam refletir, merecer uma arbitragem, nós estamos abertos. Lógico que não vamos abrir arbitragem por abrir a arbitragem. Até porque é cara. O juiz arbitral não é simples. Tem custos, tem ônus, tanto para os clientes de vocês como para o Estado. Mas talvez o maior desafio, ministro Waldir, seja trabalhar melhor o conceito de segurança jurídica na definição entre o que é papel do controle externo, leia-se Tribunal de Contas da União, e o que é papel da administração pública enquanto administração pública. Eu, estudando um pouco, até porque eu fui na comissão do Senado de Infraestrutura, a origem
do exercício do poder discricionário em contraposição ao da reserva legal na atuação administrativa. Todo mundo sabe, ato vinculado, ato discricionário. Desde o século XIX, começa-se a trabalhar o controle do ato administrativo a partir de uma presunção de legitimidade do ato administrativo. Então, assim como a lei se presume constitucional, o ato administrativo se presume legítimo. Para quebrar essa presunção, começam a surgir teorias. Primeira, desvio de poder, abuso de poder. Num segundo momento, não, também posso controlar a discricionariedade, não só pelo abuso de poder, mas pelo desvio de finalidade. Terceiro momento, já meados do século passado, teoria dos motivos determinantes. Então, presume-se legítimo, salvo abuso, desvio, ausência de correspondência entre o ato decisório e os motivos que o determinaram. Qual que é o grande problema? Nesse contexto todo, existe um órgão, uma instituição com status constitucional, que é o Tribunal de Contas da União. Pergunta: o Brasil adotou um modelo de tribunal administrativo, a exemplo do sistema francês, ou não? Ou da reserva de jurisdição? Da reserva de jurisdição, salvo um grande equívoco meu, mas não temos um tribunal administrativo. Mas nós temos um tribunal de contas. Só que, ao longo dos anos, tem havido um alargamento da atuação do Tribunal de Contas, tanto em termos de matéria, como em termos de conteúdo desse tipo de análise. E os órgãos administrativos têm se queixado, ele tem invadido coisas que a lei não e a Constituição não atribuíram a ele. E, no que tem feito ainda, ele tem invadido o mérito administrativo. E eu penso que um grande aspecto que nós precisamos trabalhar e amadurecer melhor é uma melhor delimitação do papel do controle externo, a extensão do que é objeto do controle externo e até onde o controle externo pode ir naquilo que é a atribuição dele. E eu acho que os senhores são atores importantes nessa construção dessa melhor delimitação. E aqui não é para privilegiar o Tribunal de Contas, prejudicar o Tribunal de Contas, privilegiar a administração, prejudicar a administração. É para que nós tenhamos um parâmetro mais seguro do papel e da extensão. E eu acho que, espero que a AGU, espero porque estamos incumbidos disso, amadureça isso nesses meses que nós temos pela frente, para trazer mais segurança jurídica também a esse respeito. Eu sei que debates no próprio TCU tem havido, no seio da administração pública tem havido, talvez os senhores estejam debatendo isso também, mas a AGU não vai se furtar no âmbito de orientação da administração pública, jurídica, em trazer o seu norte à luz disso tudo. E isso não é para prejudicar A ou B, não, é para trazer segurança. Porque o administrador,
A gente brinca, o administrador hoje ele entra com uma coisa só, o CPF dele. E os órgãos de controle entram com prerrogativas, garantias, etc. Então, eu entendo que cabe à AGU trazer mais respaldo jurídico a essa atuação do administrador público. Um marco normativo importante que veio nesse sentido é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e a gente precisa trabalhar melhor esse marco normativo à luz desses conflitos interinstitucionais que nós temos visto. É curioso, eu vejo hoje mais receio do administrador público com o TCU do que com o Ministério Público. E não é normal isso, porque o poder, a atribuição do Ministério Público, constitucionalmente, é muito mais intenso do que as atribuições e o poder de decisão do tribunal. Então, eu acho que nós vamos ter que caminhar para uma melhor conscientização de pacificação desse assunto. Leniência. Não vou entrar nos detalhes, o que eu posso dizer para vocês é, a lei diz, acordo de leniência com a CGU. Você pode fazer acordo com quem você quiser, é um direito, mas se você não respeitar a 12846, você fez tudo menos um acordo de leniência. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu que o acordo feito com o Ministério Público é um acordo, mas não é o acordo da 12846. Então, o que eu digo não é porque a CGU tem essa atribuição que ela quer exercer esse poder de forma arbitrária, ao contrário. Tanto não é que ela tem um ato conjunto com a AGU, dizendo, AGU, celebre comigo. E por que não tem com o Ministério Público? Porque o Ministério Público, até hoje, não quis fazê-lo da mesma forma, mas está se caminhando nesse sentido. Já temos acordos celebrados e em andamento, construídos juntos com o Ministério Público. Se você tem clientes que demandam tratativas no âmbito do acordo de leniência, peço pelo menos uma cautela. Procure a CGU antes, para pelo menos se informar de como a CGU trabalha, como que ela está vendo, como que é a articulação, para pelo menos você dar ao seu cliente um parâmetro melhor para ele tomar uma decisão mais segura. Porque o que aconteceu? Se acreditou lá atrás, eu fiz com o Ministério Público, ia lá na CGU, está aqui o meu acordo, agora bate um carimbo aí dizendo que está de acordo. Mas não. Eu poderia tecer N fundamentos para que isso não fosse feito. Mas havia argumentos, olha, eu perguntava, você pagou o quê em relação a quais contratos e quais ilícitos lá? A empresa dizia, não sei. Aí nós perguntávamos para o Ministério Público. O Ministério Público falava, não sei. Falei, então, como é que você quer que eu chancele? Ainda que eu tivesse toda a boa vontade do mundo, eu não consigo justificar bater um carimbo aqui. Então, procurem, porque pelo menos você toma uma decisão com mais segurança. Pode ser, não vou fazer acordo nenhum, pode ser, vou fazer com o Ministério Público, pode ser, vou fazer com a CGU e a AGU, pode ser, vou fazer com todo mundo junto. Mas tomem a decisão com segurança. É um ato de vontade da empresa celebrar o acordo. Não é um ato de chantagem. A negociação é dura,
mas é um ato de vontade. Então, tenham essa iniciativa. Falando um pouco de futuro. Não sei se vocês acompanharam, e futuro na área do desenvolvimento econômico. Não sei se vocês acompanharam uma decisão esse ano do Supremo Tribunal Federal, que foi adotada para um caso da Petrobras e que envolvia diretamente a Petrobras, mas também num caso em tese. Era um caso concreto, mesmo objeto, não sei se era uma DPF, acho que era uma DPF, em que se discutia a possibilidade de se vender empresas públicas com ou sem prévia autorização do Congresso. Só a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., empresa mãe, tem cerca de 130, 140, 150 subsidiárias e controladas. Você vai às outras empresas, economias mistas ou empresas públicas, não é diferente. Não se sabe hoje o número certo dessas empresas, mas se estima aí umas 400. Ou seja, diante disso, o que decidiu o Supremo? A empresa-mãe precisa de autorização legislativa. As empresas subsidiárias e controladas, não. Por quê? Simples, porque elas não foram criadas por lei. Se elas não foram criadas por lei, eu não preciso de lei para vender. E aí nós defendemos muito isso, o conceito de desestatização e desinvestimento. Se eu vou vender uma empresa-mãe, eu vou desestatizar. O Estado não intervém mais. Se eu vou vender uma empresa subsidiária e controlada, a empresa-mãe vai deixar de ter tanta ramificação e o patrimônio sai da subsidiária e volta para a empresa-mãe. Diante dessa decisão, se abriu um campo para centenas de empresas subsidiárias e controladas serem alienadas num processo simples. Petrobras Distribuidora, uma das maiores empresas do país, foi vendida, o controle dela, em bolsa. De forma muito simples. E vai prosseguir a venda dela, e vão haver outras vendas de empresas subsidiárias e controladas. Ou seja, é o momento para se investir no Brasil. Os números que nós estamos trabalhando na economia é que, pela primeira vez na história, nós vamos ter crescimento econômico, eu diria, sustentável. Eu vou dizer por que a expressão sustentável. Porque a base do investimento não vai ser público, vai ser privado. E essas viagens que estão sendo feitas ao exterior não é por acaso. É para preparar o caminho. Então, não tenham dúvida, os próximos anos serão anos de desinvestimento nas subsidiárias e controladas, fluxo de dinheiro vindo do exterior, grandes projetos de infraestrutura e oportunidade para os senhores. Então, eu trago uma palavra realmente de esperança, não é uma esperança sem fundamento, mas fundada em números. Vocês já devem estar percebendo um pouco que alguns bancos já começaram a reverter os indicadores de crescimento para esse ano. Estavam em 0,8, alguns falando em reduzir para 0,5 há um tempo atrás,
E hoje já estão falando em 1, quem sabe não ultrapassa de 1. Então, as bases para esse crescimento sustentável estão sendo feitas. A principal delas foi a reforma da Previdência. Segunda, é não termos dinheiro indo para o ralo. Temos certeza que isso diminuiu bastante. Lógico que a eficiência é algo que nós aprimoramos a cada dia, mas a expectativa nossa é de que nós vamos ter que trabalhar um país que será e que talvez o Brasil nunca alcançou um crescimento médio, um crescimento acima da média dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento. Mesmo quando crescemos 7%, na média ficamos abaixo. Talvez pela primeira vez na história nós vamos crescer acima da média e, ao invés de o setor público ser o grande ator, o setor privado vai ser o grande ator do investimento. Então, creiam que nós estamos no rumo certo e os senhores vão nos ajudar a construir esse rumo certo, dando segurança jurídica, facilitando os processos, aconselhando de forma adequada os seus clientes. E, da nossa parte, a AGU ela vai sempre buscar ser um fator de estabilização e de construção desse processo. Não um fator de dificuldade ou dificultador desse desenvolvimento. Nós, na AGU, não podemos ser burocratas. Nós devemos ser juristas que ajudem a construir o desenvolvimento do país. Então, esse empenho, os senhores podem contar com ele. Seremos duros se tivermos que litigar, mas sempre buscaremos construir, na medida em que a outra parte também tiver disposição para construir. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pela atenção. Meu caro ministro, ouvi-lo sempre é muito agradável. E como nós sempre falávamos aqui, desde o tempo, acho que já anterior ao Adams, ainda com o Toffoli, nós já falávamos com ele ali, né, que efetivamente nós estávamos vendo a construção do maior escritório de advocacia do país, né, que efetivamente é o que nós percebemos essa atuação. E quando o senhor falou no início de realmente de uma construção do advogado que não fala não, eu lembrei daquela fase famosa de JP Morgan, em 1890, naquela época ainda da consolidação da indústria do aço nos Estados Unidos e também da criação da General Electric, onde ele dizia, né, não quero um advogado para me dizer o que eu não posso fazer, eu contrato para me dizer como fazer o que eu quero fazer. E eu acho que efetivamente é isso, é trazer a segurança jurídica e fazer da maneira correta e da melhor maneira. E a gente percebe claramente essa vontade que vem com suas palavras aqui, não apenas palavras, mas gestos também. Eu vou pedir desculpa ao nosso público, não abrirei para questões, mas eu peço o seguinte, por favor, encaminhe ao nosso meio do César, com a Silvinha. Nós estaremos ainda aqui tomando para um drink, ainda para o nosso coquetel também. Podemos fazer pessoalmente alguma coisa que queiram falar com o ministro, tudo isso. E, antes de mais nada, eu gostaria de fazer... Daniela, por favor, que eu acho que... Ministro, nós temos, assim, com muito orgulho... Por favor, Dani. Com muito orgulho, aqui, nós temos uma grande produção intelectual aqui nos nossos grupos de trabalho. E a Daniela é a nossa coordenadora do Comitê Tributário nosso.
E, então, aproveitando para fazer o lançamento, né, Daniela, fazer a propaganda, porque realmente esse aqui foi um anseio nosso aqui do SESA, de como poderíamos viabilizar, de fazer as obras a um custo zero também para os nossos associados, né? Dani, então, por favor. Obrigada, boa noite a todos. Isso foi um prazer ouvi-lo, também a exposição que o precedeu. Muito rapidamente, de fato, hoje é um dia muito feliz aqui para o Comitê Tributário, para o SESA como um todo. Nós estamos lançando esse livro, Processo Tributário, Perspectivas sobre a Vigência do Novo CPC, em que temos artigos de diversos integrantes do Comitê Tributário, integrantes de escritórios e associadas. E a ideia aqui, temos de todos os temas: fundamentação das decisões judiciais, coisa julgada no novo CPC e a perspectiva em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal que modificam jurisprudência, negócio jurídico processual, cumprimento de sentenças, enfim. Nós temos os mais variados temas, analisados sob uma perspectiva bem interessante, bem profunda, e fizemos aqui, como o Cagé dizia, também um modelo um pouco diferente, bem interessante. Nós temos um outro exemplar físico para os autores dos livros, mas a ideia é ter um livro todo eletrônico, com acesso que será franqueado a todos os senhores, e já está disponível, né? Já com o QR Code, nós já temos ele disponível, e espero que todos tenham uma boa leitura e gostem bastante dessa obra, que espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. Obrigado, Daniela. Então, com essas palavras aqui, nós temos diversos autores aqui que estão hoje conosco aqui no coquetel, serão um cartão, e é muito simples. Simplesmente fazer a leitura do QR Code, você baixa o seu livro para fazer a sua leitura, naquele momento que você está dentro do avião, no seu computador, tudo isso, de uma maneira moderna também, e para a gente viabilizar o livre acesso às bibliotecas aqui. Ministro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua presença. Gostaria de aqui, com a história dos nossos 35 anos do SESA, do nosso anuário desse ano, e o nosso agradecimento especial. Né, Pedro? Acho que nós estaremos juntos agora. Horácio, mais uma vez, muito obrigado também aqui por essa oportunidade de trazer. Querem, por favor, Moira, também fazer a entrega e o agradecimento ao Kieran, assim, por essa nossa grande batalha aí sobre o bullying e o assédio no meio jurídico, que é no meio jurídico. Também tem o judiciário, tem tudo. Eu acho que é muito interessante, vale realmente. Nós vamos fazer uma rodada, como eu estou vendo a Rita Nolasco aqui com a escola aqui também, que é a coordenadora da escola, vamos organizar, Rita, levar essa discussão também para dentro, acho que da com a permissão do ministro aqui também, e que eu acho que é uma discussão muito válida e que a gente precisa multiplicar realmente tudo isso. Então, bom, gente, então vamos seguir ao nosso coquetel, né, oferecido pela Care Plus, aí, pela PIO e tudo. Muito obrigado por todos por mais esse dia.